Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar você que a gente também tem o papo no formato podcast. Você encontra a gente nas principais plataformas, Spotify, Apple, enfim, todas, Deezer, todas as principais plataformas você encontra a gente. Beleza? Procure lá Papo com Lojista que você vai encontrar o nosso papo também no formato podcast. Bom, eu quero trazer um tema hoje para a nossa reflexão que é interessante, como muitos lojistas me questionam. Eu sei que é um assunto que está em pauta muito presente na maioria dos lojistas, que é sobre comissionamento de vendedores. Realmente existem muitas dúvidas e muitos modelos, e cada modelo impacta nos resultados. É impressionante como tem um impacto forte, dependendo do modelo que você adota de comissionamento da equipe, na motivação, no engajamento, mesmo na performance, né? E é interessante isso. E eu quero discutir aqui alguns modelos, propor até alguns modelos, eu tenho os meus de preferência, né? E quero trazer aqui à tona, pegando um a um os modelos que são praticados no mercado. O primeiro deles, evidentemente o mais básico, o mais elementar de todos, é o salário fixo, né? Eu sei que tem algumas lojas que ainda praticam o salário fixo para a equipe de vendas, para os vendedores, né? E sinceramente, não é nada motivador, porque independe, né? Se eu vender 10, 100 ou 1000, tanto faz, eu vou ganhar a mesma coisa. Não existe uma recompensa pela performance, pelo resultado entregue. Não é? Então, tende a realmente, quando se fala de equipe de vendas, onde se cobra muita performance, se cobra muito resultado efetivo, não só em números, mas também na qualidade desses atendimentos, não é? Quando você fideliza clientes, quando você tem um feedback positivo. A gente sabe que o produto é muito parecido, o preço a gente não tem como fazer muito milagre. Não é? Então o diferencial vem aonde? Na qualidade da loja, especialmente no atendimento. O mix acertado, uma loja bem arrumada e uma equipe show dando um atendimento espetacular é o que vai realmente criar os diferenciais para fidelizar os nossos clientes. Então, quando você fala em salário fixo, eu particularmente sou contra. Tende a um desestímulo, você não tem elementos que a gente chama de pebum, né? Aquele chute no traseiro, que faz com que a equipe se movimente, busque. É claro que o que motiva a vendedor é venda, o fechamento da venda, especialmente, né, quando sabe que foi ele que fez a diferença, né, ele ou ela, quando você vê uma vendedora que pega um cliente que estava só olhando, enfim, né, entrei só para conhecer a loja, estou esperando meu marido ali, e entrei aqui para aguardar, enquanto isso eu estou conhecendo a loja e tal, e no final da história sai cheio de sacola, feliz da vida, dizendo que só vai comprar aqui agora, que adorou o atendimento, que loja legal, enfim. A gente sabe que isso é que realmente motiva a equipe de vendas, quando sabe que fez a diferença. Mas existe o lado financeiro, que é tão motivador quanto, ou também perverso, né? Quando gera os efeitos contrários. Então é importante, quando a gente modela um formato de comissionamento, que seja adequado, que seja o mais adequado ao perfil da equipe, da loja, dos clientes, enfim, né? Que esteja adequado a esse contexto, né? Então, de cara, eu descarto. Eu acho que equipe comercial que ganha salário fixo é um desestímulo, não correr atrás de uma meta que tanto faz se eu bater ou não bater, se eu vender ou não vender. O meu ganho é mesmo, não existe um reconhecimento por isso. E aí começam as derivações. Então, quais são os outros modelos que são praticados? A absoluta maioria das lojas paga fixo mais comissão, não é? E aqui é que a gente precisa fazer uma reflexão interessante, porque há uma confusão muito grande, inclusive dos contadores. É impressionante como eu vejo o contador orientando erradamente os lojistas. Existe a convenção de sindicato que estabelece os pisos, né? Os ganhos mínimos dependendo da categoria profissional. Então, quando você fala de vendedor de lojas, especialmente quando você fala de sindicato do comércio e tal, essas convenções coletivas, que geralmente elas são meio copiadas umas das outras, né? Então isso aí é mais ou menos padrão, varia um pouquinho em termos de valores conforme a região, etc. e tal. Mas basicamente os modelos são muito parecidos. E aí você tem lá o auxiliar de vendas, você tem o vendedor não comissionado, né? E o vendedor comissionado. Então, falando especificamente da equipe de vendas. E
E aí existe a retirada mínima garantida, o piso da categoria. E é impressionante como eu estou dizendo, eu vejo contadores orientando de maneira equivocada os seus clientes, como se não fosse permitido você colocar um fixo, um piso, abaixo da retirada mínima garantida. Então eles dizem assim, não, o salário aqui na região, sei lá, é R$ 1.500, então o fixo tem que ser 1.500 mais a comissão. E aí, para não ficar um salário distorcido em função aos volumes de vendas e que fique equilibrado com relação ao mercado, você não vai pagar nem muito acima e nem muito abaixo, não é? Então a gente tenta equacionar os salários de maneira que fiquem adequados ao resultado que proporciona e equilibrado com o mercado. Não é? E aí fica o quê? Como você já tem a parte fixa, já é o piso da categoria, vai se remunerar um percentual muito baixo, geralmente 0,5%, 1%, é mais ou menos isso que se pratica de maneira geral no mercado. Não é? E isso promove uma aproximação muito grande ao próprio salário fixo. Porque, ok, se eu não bater minha meta, eu tenho a minha retirada. Agora, se eu me matar de vender aqui, eu vou agregar pouca coisa no meu salário fixo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o estímulo pelo comissionamento também fica muito limitado. E por que eu disse que é uma orientação inadequada dos contadores, geralmente, e a maioria pensa assim? Por que não? Não é? Eu me lembro de uma empresa que eu estava dando consultoria, eu inclusive orientei a lojista quando estava fazendo o planejamento das equipes e tal, de remuneração, e a gente propôs remunerar, se não me engano, na época, R$ 500, alguma coisa assim. Não, dê R$ 500 fixo a partir da projeção de potencial de vendas que a gente imaginou que cada vendedor ou cada vendedora, né, cada elemento da equipe tinha condições de entregar. Bom, vamos adotar lá, eu não me lembro na época o valor exato, mas vamos admitir que seja, cada vendedor tem potencial de entregar aqui R$ 30 mil de venda. Essa é a média, é a meta que os vendedores vão trabalhar, que a equipe vai trabalhar. Ok, qual é a sua intenção de remuneração? Bom, se a minha equipe vender o potencial da loja, eu tenho aqui 5 vendedoras nessa loja, não é? Cada vendedora vendendo os seus 30 mil, batendo a meta, a loja bate a meta dela de 150 mil, que é mais ou menos a nossa previsão de vendas. Ok, interessante. A partir dos 30 mil, qual é a remuneração que você pretende? Algo em torno de R$ 2.000. Não é? Então, partindo do piso, do fixo, né, da categoria, a remuneração variável seria muito pequena, é? Para se atingir essa meta que estaria se planejando e tal. E eu disse, não, dessa maneira o estímulo é pouco. Então o ideal é que você traga para um valor fixo bem mais baixo e o variável mais representativo. Então aí fizemos as contas, os cálculos, mais ou menos a partir da retirada que se pensava em pagar para essa equipe. Né? O ideal então seria que o fixo tivesse aí na casa de R$ 500, né? Mais um percentual de 4%, se não me engano, das vendas efetivas, onde se juntando com mais a parte fixa, então daria uma remuneração que a gente considerava bastante interessante, atraente para a equipe e ao mesmo tempo adequada aos custos, né? Às despesas que a loja projetava com folha de pagamento. Né? E eu me lembro que o contador mandou um parecer dizendo que não, que isso era ilegal, que não podia fazer e tal. E aí eu pedi até, eu me lembro que eu tive que intervir nisso, entrei em contato com o contador e pedi, com o escritório de contabilidade da empresa, e pedi que ele me mandasse onde é que estava escrito, onde é que era a lei que não permitia isso. Não é? E aí ele mandou a convenção coletiva. Eu disse, pois é, vamos interpretar o que a convenção coletiva diz. A convenção coletiva diz que a retirada mínima não pode ser inferior a essa, não é? Ao piso da categoria. Não diz aqui que eu posso equacionar essa remuneração de maneira uma parte fixa e uma parte móvel, uma parte variável, onde a equipe tenha condições de compor um salário. Né? Mas e se não bater meta? É tanto quanto qualquer outro modelo. Se não bater meta ou se não atingir o piso da categoria, ninguém pode ganhar menos que o piso. Vai se pagar o piso. É assim que funciona. Tanto que a sugestão foi, não, vamos entrar em contato com o sindicato, vamos questionar qual é a orientação do sindicato a respeito desse modelo. Não é? E é óbvio que a resposta só podia ser uma. Não, tá certo. Desde que o vendedor, desde que o colaborador não retire, não ganhe menos do que o piso da categoria, não há problema algum em você fazer um modelo onde você
defina uma parte fixa, independentemente de piso ou não, e uma parte variável, desde que no final do mês ninguém receba menos do que está definido na convenção coletiva como piso da categoria. Compreende o que eu estou dizendo? Então, inclusive, eu questionei, eu disse, bom, não tem loja que paga, não tem fixo? É só comissionamento? Sei lá, você dá lá 5% de comissão para a equipe e todo mundo, ninguém tem fixo, só trabalha em cima da parte variável. E se o que vender não atingir o piso da categoria? Vai receber o piso da categoria. Eu costumo brincar, eu digo, vai receber o piso da categoria e as contas, e a demissão, porque se você está modelando uma remuneração de tal forma que ninguém consiga pagar seu próprio salário, tem alguma coisa errada. Ou a loja está errada, ou o colaborador está errado, enfim. Né? Ou a metodologia implementada aí é incoerente, não faz muito sentido você trabalhar dessa maneira. Concorda comigo? Então, como é importante você analisar que você pode montar, então, um piso que não precisa ser necessariamente o piso da categoria. Não é? Porque se você dá um fixo onde é muito próximo do piso, a variável ela é pouco representativa. Então, grandes esforços ou pequenos esforços vão acrescentar pouco à parte fixa. E é desestimulante, não é uma remuneração atraente de tal maneira que estimule o vendedor, a vendedora, a procurar realmente saber que qualquer venda que acrescenta, que vai acrescentando aqui, é significativo na sua remuneração no final do mês. Então, esse é um modelo que eu recomendo fortemente. E existem outros modelos ainda que eu quero discutir com você, né? Então, ficaria aí uma questão de avaliar, fazendo de trás para frente, que é a sugestão que eu dou. Qual é o potencial da loja, quantos elementos tem na equipe, dividindo-se esse potencial, essa previsão de vendas pelo número de vendedores na equipe, e aí você tem, em termos médios, o valor médio que cada elemento da equipe tem potencial, pelo menos, de atingir. E a partir daí, a gente analisa qual é a remuneração que seria interessante essa equipe estar ganhando, batendo as suas metas, vendendo aquilo que é o projetado, esperado, estimado para a loja. Não é? A partir daí, então, você equaciona. Bom, disso quanto vai ser fixo e quanto vai ser variável. E aí você pode trazer, inclusive, até para zero. Não tem fixo, é só variável. O que você vender, 4%, 5%, dependendo. Evidentemente que isso varia muito de volumes, né? Não tem como você definir um percentual. Você tem loja que vende 1 milhão por mês, você tem loja que vende 30, 40 mil por mês. Então, evidentemente que se você falar 5% de valores muito altos, você pode estar remunerando fora das condições de mercado. Não é? Quem define esses limites, essas variáveis, esse intervalo de remuneração, como eu costumo dizer, é o mercado. Não é? Se o seu segmento paga numa determinada faixa de valor e você ficar muito fora dela, muito abaixo ou muito acima, você vai distorcer esses números. Não é? Então, não é interessante que você fique nem muito abaixo nem muito acima, que você fique, eu costumo dizer assim, fique pelo topo, procure remunerar bem. Você não consegue ter um time campeão, pessoas de alto nível, outros colaboradores querendo vir trabalhar na sua empresa, se você não remunera bem, se você não dá oportunidade de bons ganhos. Não é verdade? Então, remuneração é muito importante, é um fator que pesa muito. Além de outros fatores, a gente sabe que não é só salário. Tem empresa que paga até bem, mas eu conheço muita gente que diz assim, não trabalho ali por nada, porque o ambiente é terrível, porque as questões éticas não são valorizadas e assim por diante. Então, evidentemente que não é só salário quando a gente fala de remuneração. Não é? Existem outros compostos para atrair talentos e reter, não só atrair, mas reter os talentos e ter um turnover reduzido, uma equipe mais constante na loja, até porque é terrível, não é? Quando o cliente chega na loja, eu vi muito isso acontecer, vejo muito isso acontecer, o cliente chega na loja e fala, nossa, não para ninguém aqui, toda vez que eu chego aqui tem gente diferente e tal. Isso é muito negativo, não é? Isso não pega bem para a loja e para ninguém, porque é muito dinheiro, é muito jogado fora, é muito desgaste com treinamento, com contratação, com rescisão. O custo de fazer o recrutamento é significativo, é expressivo, recrutamento, seleção, não é? Aí você contrata, uniforme, contrato que é feito, enfim, existe uma série de impactos para você estar, né? Contrata, demite, não estabelece, sem falar na parte do efetivo conhecimento e a construção de carteira de clientes, não é verdade? Enfim, é muito importante a gente levar em consideração todos esses fatores, né? Tá, e
Qual é o outro modelo interessante que a gente poderia implementar na loja? Um outro modelo é só a comissão, por exemplo, a comissão pura, sem a parte fixa, e escalonar, metas escalonadas. Primeira meta, segunda meta, terceira meta. Então, a gente faz o cálculo, qual é a previsão de vendas para a loja esse mês? A previsão é 100 mil, eu tenho aqui, sei lá, 3 vendedores. Então, vou dividir 100 por 3, vai dar 33 mil para cada um, 33.300 para cada um. Não é? Bom, se bater a meta, a comissão é 5%. Atingindo a meta, a partir da meta, é 5,5%. É? Se ultrapassar 20% da meta, vai para 6%, e assim por diante. Quer dizer, você faz uma meta escalonada, uma programação, onde, eu costumo dizer, vendedor sempre tem que ter meta. Não pode nunca bater a meta até porque tem aqueles que dia 20 do mês por aí já estão com a meta batida, 20, 22, e ou param, né, porque se sentem desestimulados, ou então passam a vender para os outros. Né? É amigo do fulano ali, então começa a passar a venda para o outro, porque para ajudar a bater a meta e tal. Isso é muito ruim, cada um tem que buscar a sua performance, os seus resultados. Não é verdade? Então, parar depois de meta batida não é legal. Então o importante é, bateu a primeira meta, vai buscar a segunda. Bateu a segunda, vamos buscar uma super meta. E, evidentemente, com uma remuneração escalonada, onde a equipe se sinta atraída para ir buscar esses números. Porque vale a pena, porque a recompensa é boa, não só porque entrega e bate as suas metas, mas pela recompensa que tem. Não é verdade? Então, esse é um modelo interessante, que eu recomendo bastante, fortemente, sem fixo e primeira, segunda, terceira meta. Mas, Hermelino, e se não bater a meta? E se não atingir, não fizer o piso? O que vai receber? Vai receber o piso. Né? E aqui eu quero abrir um parênteses bem interessante e fazer uma provocação para você. Você já fez a conta? Qual é o elemento na sua equipe que mais ganha percentualmente? Né? Vou pegar um exemplo prático. Eu tenho uma vendedora na minha loja que a meta é X e ela batendo a meta, ela vai ganhar 3 mil reais. Né? E a comissão é 5%. Beleza. Então, sei lá, vendeu 60 mil, a comissão é 5%, então ela vai ganhar 3 mil reais de salário. Beleza, show de bola. Ela foi buscar o salário dela. Né? E aí você tem uma outra vendedora na mesma loja que vendeu 20 mil. Quanto que é a comissão? É 5%, é a mesma comissão que todas ganham. 20 mil, quanto é que dá a comissão? 1.000 reais. Ela não pode receber 1.000 reais porque o piso da categoria, supondo no nosso exemplo aqui, é 1.500 reais. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que inteirar o salário dela, porque ela não pode retirar menos do que o piso estabelece. Não é verdade? E aí quando você olha, bom, essa aqui vendeu 60 mil, ganhou 3. Né? Quanto que ela ganhou de comissão? 5%, é o proposto. Né? Essa aqui vendeu 20 mil e ganhou 1.500. Quanto que ela ganhou de comissão? Faz a conta aí. Se você dividir 1.500 por 20, vai dar o quê? 7,5%. Ou seja, para uma vendedora campeã, que bate meta, que vende 60 mil, você paga 5%. Para uma que não conseguiu atingir o piso, que você precisou complementar, você paga 7,5% de comissão. Percebe que você está remunerando percentualmente melhor aquele que não está conseguindo entregar resultado. Não é? Então, tem alguma coisa errada aí. É importante a gente estar atento a isso. Não é? Assim como, eu vejo muito, eu conversei com lojistas, quando eu pergunto assim, qual é o vendedor que mais ganha aqui na sua equipe? É fulano, bate meta, sempre vai buscar lá a segunda, terceira meta, está sempre aí. Quantos por cento ganha? Qual é o seu vendedor que está lá embaixo? Quanto que ganha? Esse aqui eu tenho que estar inteirando o salário, porque não consegue atingir o piso, etc. Quanto que ganha percentualmente? Muitos se assustam na hora que olham lá 8%, 9% em relação ao que vende e ao que recebe. E aí se assusta e percebe, olha como isso aqui é ingrato. Tem alguma coisa errada aí, é importante a gente monitorar isso de perto e promover as correções. Inclusive, eu tenho um papo, está até programado, eu tenho um próximo papo que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a distância de vendedores e por que no mesmo salão de vendas um vende o dobro, o triplo do outro, enfim. Vamos analisar essa situação, por que ela ocorre e o que a gente pode fazer. Mas o foco do nosso papo hoje é falar dos modelos de remuneração, não é isso? Então,
Esse é um outro modelo. Um outro terceiro que eu quero trazer ainda para você, para a gente fazer essa reflexão, e como sugestão também, para a gente avaliar, se é que você já não pratica, é a comissão, não é? E prêmios por atingimento de alguns indicadores, de metas de alguns indicadores, cumprir alguns indicadores. Exemplo, ticket médio, PA, valor médio do item vendido, enfim, venda por departamento, por representatividade. Eu tenho masculino, feminino, infantil, eu tenho acessórios e... Enfim, eu tenho algum departamento e eu tiro no final do mês um relatório de venda por departamento para dar equilíbrio. Porque a gente sabe que tem alguns vendedores, que ficam mais em algumas sessões. Quando você paga, por exemplo, remuneração pelo valor médio do item vendido, né, você estimula a não ficar só na promoção, você estimula a equipe buscar os itens mais caros. Isso melhora a PA, melhora ticket médio, especialmente, e melhorando o ticket médio, a gente melhora resultados finais no final do mês. Todos ganham, não é verdade? Então, você pode também fazer essa premiação escalonada, onde tem um percentual de comissionamento em cima da meta, primeira, segunda, terceira meta, e a premiação por atingimento de metas de indicadores, estabelecendo, e eu acho interessante você variar, não ser os mesmos indicadores todo mês, mas todo mês você, em cima da meta, nossa cobertura está muito alta, é uma promoção, é um departamento que a gente está precisando focalizar, enfim, em cima dos indicadores, eu chamo de indicadores sentinelas, aqueles que nos alertam sobre os problemas, sobre os ataques que estamos sofrendo. Então, monitorar especialmente esses indicadores e colocar meta, colocar foco em cima, porque a partir daí a gente consegue otimizar esses números e vai dando o equilíbrio necessário em todos os fundamentos dentro da loja. Não é só vender. É vender bem, vender com resultado, com resultado positivo, fidelizar os nossos clientes, enfim, e gerar lucro. É para isso que existe. Nenhuma empresa existe para ter prejuízo. O fundamento básico de uma empresa é ter lucro. E sem lucro ela não consegue investir, ela não consegue remunerar bem, ela não consegue ser competitiva no mercado. Agora, se você erra na modelagem de remuneração para a sua equipe, com certeza isso vai impactar e é um peso a mais. A gente sabe que já é difícil competir. Achar bom ponto, achar bons fornecedores, conseguir praticar um preço que seja competitivo e ao mesmo tempo remunere bem, acertar as despesas da loja. Ou seja, são tantas variáveis que a gente já enfrenta e aí você ainda vai ter que criar mais uma dificuldade, mais um peso para arrastar dentro da loja, que é a questão da remuneração da equipe. O ideal que seja o contrário, que ali você tenha um time engajado em busca de entrega de ótimos resultados que vai facilitar o cumprimento de todas as outras metas. Não é verdade? Enfim, então é uma reflexão importante, são os modelos que eu gostaria de trazer, resumindo aqui para você, quais os modelos que nós abordamos aqui? O salário fixo, o fixo, piso mais comissionamento pequeno, ou seja, fixa, representativa, imóvel menos representativa, uma parte fixa, pequena, e uma parte variável, grande, representativa, e geralmente onde é que a gente faz isso? Naquelas empresas que se você der um percentual de comissão, mesmo que bata a meta, não atinge piso. Aí você precisa então ter uma parte fixa ali para ser representativa e dar tranquilidade para a equipe, saber que buscando aqueles valores e quando atinge meta, não distorce muito o salário. Então você dá uma parte fixa menor do que o piso, para realmente ser esse colchão, essa base, e a partir dali uma comissão para a equipe buscar. Você tem um outro modelo que é a comissão seca, e nesse modelo eu gosto sempre de colocar a comissão pura e escalonada a partir de meta, primeira meta, segunda meta, terceira meta, ou super meta, dependendo da região, dependendo da loja, é como a gente chama. E por último, o modelo onde você tem o comissionamento e mais a premiação por algum indicador, por alguma meta específica, algum objetivo específico que se vai buscar, e aí se remunera geralmente em valores fixos. Batendo a meta tem mais R$100, tem mais, enfim, algum retorno financeiro que vai agregar aos comissionamentos que são apurados, que são conquistados. E existe isso tudo junto, híbrido, onde você pode colocar uma parte fixa, a primeira, a segunda, a terceira meta e mais algumas metas, alguma premiação por indicadores. E isso remunera legal e cumpre melhor os objetivos da loja, estimulando a equipe, engajando, sendo significativo no mercado. Eu conheço loja onde o sonho dos vendedores da região é trabalhar lá.
Não é? Por quê? Nossa, eu gosto, porque lá, além de ser uma loja bem conceituada, tem muito movimento, os clientes gostam de ir lá, os vendedores ganham muito bem. Então, meu sonho é trabalhar nessa loja. E aí você consegue atrair os melhores talentos, né? E além de atrair, reter. Né? E com isso ir formando a equipe para expandir os negócios, enfim, todo mundo ganha quando você tem um time engajado, motivado, de alta competência, de alta performance. Não é verdade? Como eu digo, não existe planejamento no mundo que não tenha a parte da execução. O planejamento pode ser maravilhoso, belíssimo, mas se não tiver uma boa execução, você não tem nada, na verdade. E quem executa é o time, é a equipe. Beleza? Concorda comigo? Então deixa o seu comentário. Eu lembro você que eu abri aqui a área de membros. Entre na minha plataforma falandodeloja.com.br e analise o Exclusive, o meu pacote de assinaturas que contempla a formação de todas as áreas. É a verdadeira formação para o varejo. Entra lá que eu tenho certeza que você não vai encontrar nada igual por aí. Beleza? Eu te espero lá então. Um grande abraço, ótimos negócios.